partir do 93, a gente começou com projetos aqui na escola. Então, a gente teve uma visão diferente, ele abre caminhos para assim, para ter outras formas de como ensinar, porque a avaliação em si é um processo, é um elemento fundamental no processo do ensino e aprendizagem. Orgânico é formado de quê? Resto de quê? De comida, resto de alimentos, fezes de animais. O lixo orgânico se transforma em quê? Adubo. Por isso, nas nossas casas, nós podemos colocá-lo aonde? Fazer um buraco e colocá-lo na horta. Quando a gente vai tentar elaborar um projeto, a gente já faz a pesquisa, procura fazer a pesquisa com os pais para ver qual é o tema que a gente vai procurar trabalhar. Então, a gente procura já envolver os desejos, os ensejos da comunidade para estar inserido aqui na escola. Os projetos que a gente desenvolveu aqui na escola mudam muito o nosso jeito de trabalhar com as crianças e também os nossos afazeres, a nossa prática pedagógica. Através dos nossos exemplos aqui na escola, mostrando para a criança desde pequena como é que se faz a reciclagem do lixo, como é que a gente usa o lixo para outras utilidades, como o lixo orgânico da horta, que a gente foi visitar o senhor Fiorello Bisoni. A gente trabalha avaliando com provas escritas, testes, pesquisas e trabalho em grupo. E também a gente valoriza o comportamento. É gradativo, é devagar, vai indo, a cada dia tu vai avaliando uma coisa no aluno. Não é uma coisa assim estanque, que eu avalio agora, eu avaliei e pronto. Nosso objetivo não seria através das provas, porque as provas ela deixa a criança bastante nervosa, bastante agitada, e aí a criança não demonstra o que ela sabe na prova. Então tu não pode avaliar só na nota, só na prova. Eu acho que a nota tem que dar conforme merece, conforme a criança é, né? Conforme a criança faz por merecer. Porque não basta só dar uma nota alta e para estimular a criança, então ela às vezes nem presta muita atenção na aula, mas sabe que vai levar aquela nota alta, né? E eles ficam faceiros, felizes, que as professoras compreendem eles. E aí eles se interessam mais pelos estudos, em aprender, em estudar, em serem alguém. Aí partindo desses exemplos, das ações que a gente começa pela escola, com o aluno, o professor junto, mostrando e também valorizando o que ele sabe, com isso a gente vai conseguir avaliar se o nosso trabalho está sendo bom, aproveitoso, para ver se a gente consegue que as crianças adquiram conhecimento para a sua vida. Eu acho assim que as dificuldades que a gente sente, que a gente tem que se entregar por inteiro, né? A gente tem que estar todo momento atenta, a gente tem que estar sempre prestando atenção em tudo, a gente tem que estar em todas as atividades. Porque a avaliação, assim, a mais tradicional, tu simplesmente aplica uma prova e tu avalia o aluno naquilo ali, naquele momento. A
às vezes o professor não se dá por conta que ele abrir uma realidade ou criar um ambiente onde a criança possa se expressar, onde a criança possa desenvolver algumas atividades que permitam que ela expresse uma quantidade de conhecimentos sobre os quais o professor vai intervir de forma pontual e ver, não, mas ela não está conseguindo entender isso desta forma. No sistema tradicional de avaliação, ou seja, eu só me detenho, o professor só se detém naquilo que ele perguntou. Não está preocupado com aquilo que a criança sabe, e sim que a criança sabe daquilo que ele perguntou. Então, é uma resposta muito dirigida e muito pragmática, que esvazia possibilidades de conhecimento. Desde o momento em que a gente lança o tema, né, do que a gente vai trabalhar, desde ali a gente está avaliando a participação, a assiduidade do aluno, o comportamento, o envolvimento dele ali, as atividades que ele realiza nesse projeto. Se o aluno que tem mais habilidades em escrever, ele também, né, vai ser privilegiado na hora de escrever. Porém, aquele aluno que não tem tanta habilidade em escrever, em colocar no papel, ele vai ser privilegiado quando a gente vê que ele está fazendo realmente certo, mesmo sem saber transferir para o papel. O aluno que não pergunta, que fica na dúvida das coisas, né, acho que não tem como aprender mesmo. Então, a boa professora é aquela que sabe educar conforme a criança né? Conforme o tipo do aluno. Depois, quando a gente começou a trabalhar com projetos, eu percebi que ficou muito assim, muito mais fácil a gente englobar pais, funcionários, alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, toda a comunidade, numa mesma meta, num mesmo objetivo. E a avaliação eu acho fundamental, é importante. Porque aí eu vou saber se eu estou certa, se eu estou agindo correto com o meu aluno, porque ele é um ser que eu preciso prepará-lo para o futuro a ser um cidadão consciente e crítico, né? Agora a gente está sempre se avaliando, né? Se autoavaliando e pensando em outras formas de realizar o mesmo trabalho. Porque muitas vezes a gente chega numa etapa e para e pensa, mas será que é por aí mesmo? Até conversa com as outras colegas, mas é assim, na tua turma está sendo assim, na minha está acontecendo dessa forma. A gente escolheu esse tema meio ambiente, que eu acho que vai ser um tema eterno, porque nós também, seres humanos, somos meio ambiente. Então, esses simples exemplos do lixo no pátio da escola, do lixo dentro da sala de aula, da separação já, desde criança, eu acho que isso vai ser valioso, porque se trabalhar o meio ambiente é eterno. O seu Fiorello passou isso para o aluno, e aquilo ali o aluno nunca mais vai esquecer. Isso aí vai ficar para a vida dele, né? E foi passado de uma maneira diferente, ali, na prática, né? Tocando na terra, vendo como é produzido, como é cultivado de maneira natural, sem agrotóxicos. E isso aí é muito importante para o aluno. A Escola Francisco Giuliani desenvolve desde pré-escolar até 8ª série, num sistema seriado. E é uma clientela grande, né? Nós temos mais de 500 alunos ao todo. A partir desse ano nós adotamos uma proposta pedagógica nova. Ela foi identificada pela escola como ambientes de aprendizagem. Há 3 anos a escola desenvolve trabalhos através de projetos. O projeto Meio Ambiente, os alunos vão à procura de material, eles vão conhecer as matas ciliares, mata nativa, o capoeirão. Eles coletam material como folhas, casca de árvores, vegetação específica dessas áreas de matas. E são desenvolvidas atividades em sala de aula de acordo com essas visitas. Estamos ainda aprendendo muito, não é, a trabalhar com projetos.
Não está fácil, mas nós estamos gostando dos resultados. Facilita para a gente trabalhar a questão da interdisciplinaridade. O projeto trouxe também novas formas de avaliar em função desse trabalho conjunto entre os professores. A avaliação na primeira série, ela é realizada através de observação diária dos professores, anotações, e no final do trimestre é feito um relatório de avaliação. Eu tenho um caderno especial que eu vou anotando o rendimento deles. No final do trimestre, quando terminar o trimestre, eu já sabia o que aquele aluno me rendeu, o que ele fez, o que ele não fez. Eu faço uma avaliação assim individual e em grupo. Então eu estou avaliando meu aluno constantemente, todo dia. Muitos problemas a gente enfrenta, assim, ó. E muitas vezes, até por parte deles, porque o individualismo pesa bastante, sabe? Eles querem assim, ó, poxa vida, eu sempre fui nota 10, eu quero ser nota 10. Eu não preciso ajudar o meu colega, eu quero ser o melhor. Isso é uma coisa que a gente enfrenta diariamente em sala de aula. Primeiro trimestre, se não foi muito fácil a avaliação. Agora em diante vai ficar mais fácil, conhece melhor a criança, né? Então o primeiro trimestre, assim, eles, sabe, fica mais difícil. De segunda à oitava série, os alunos realizam avaliações quase que diárias também, os professores anotam, fazem anotações diárias do comportamento e do desenvolvimento do aluno. O interessante é que ele é avaliado e ao mesmo tempo às vezes ele nem lembra que ele é avaliado. Às vezes você está fazendo uma avaliação e ele acha que é uma atividade normal do dia a dia, e é uma atividade normal do dia a dia, né? Eu acho que é bom o aluno não ter muitas provas, porque ele tem como se apresentar mais, mostrar mais o que ele pode fazer. A professora marcava o dia, daí eu estudava um dia antes. Aí eu fazia a prova, decorava e depois eu não sabia mais. A gente encontra muitos diferentes tipos de alunos, né? Que às vezes se empolgam com um tipo de aula, outro dia já não gostam muito, né? E é assim. No caso, os alunos, em termos de projeto, quando a escola toda gira em torno de um tema, no caso, o projeto ambiental, não é? Então, facilita, sim, para o aluno incorporar esse conhecimento que ele adquire e há muito maior integração entre eles. Eles discutem as questões, eles debatem e o entendimento é prático, não é simplesmente aquela teoria lá no livro. Todo o conhecimento que o aluno desenvolve, todo o conhecimento que o aluno constrói é construído na relação consigo próprio, na relação com os outros e com o objeto conhecimento. E tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, o aluno nunca aprende sozinho. Fizemos um diagnóstico da escola, nós precisávamos saber o que os pais gostariam, de que escola eles gostariam e também com os alunos. A gente foi cada casa de aluno por aluno. A gente conheceu a realidade dele, como ele vive. E foi através disso que surgiu os ambientes de aprendizagem. Então são salas de geografia, história, português, onde o aluno circula pelas salas e o professor permanece organizando os materiais e preparando as atividades. A vantagem que os professores tiveram com isso é que eles organizaram as salas de aula onde os alunos sentem prazer em estar. A gente procura desenvolver não só a matéria, né, a disciplina da história, como também assim através de filmes, né, de jogos, né, assim que estejam dentro da disciplina, mas aí os alunos se sentem muito mais motivados. A gente está começando esse projeto novo com salas ambiente e ainda falta bastante coisa, né? As nossas salas ainda não estão bem prontas, ainda falta material. Nos dias de hoje eu acho que está um pouco difícil, né? Pelo tipo de alunos que a gente pega, então às vezes a gente não está preparado, né? Às vezes nem psicologicamente para atender eles, né? Essa discussão da maneira de avaliar
é feita também no conselho de classe, no final do trimestre, onde eles conversam sobre os alunos e esse aluno é avaliado não só na matemática, não só no português, porque muitas vezes um aluno, ele se dá muito bem na matemática, mas ele não consegue se dar bem no português. A gente passa a avaliar as múltiplas inteligências dos alunos, a atuação deles. A gente passa a valorizar mais a atuação dos alunos, a aprendizagem dos alunos. Antes, porque tu dava aquela prova e não importava o que o aluno estava trazendo de casa, né? Muitas vezes com um problema que o pai e a mãe discutiram, que o pai bateu, né? Então era aquilo ali que ele apresentou na prova. Se ele não fosse bem, estava reprovado. E agora não, então contínuo a gente vai avaliando todos os dias e entendendo o porquê, né? Tem certos alunos que às vezes pelas condições que eles vivem, eles não, às vezes não assimilam, não pesquisam, às vezes a gente pede alguma pesquisa, alguma coisa para eles não trazem. Então assim a gente tem que avaliar essa parte, que é a parte da responsabilidade deles. Se a maioria dos alunos vai mal, o problema é com o professor. Mas se só um vai mal e os outros vão bem, aí o problema é com ele, ou ele não está se interessando, ou ele não entendeu, não ficou prestando atenção. É interessante a gente discutir o conceito de recuperação dentro de uma prática avaliativa formadora. Por quê? Porque geralmente a gente diz que tem que recuperar o aluno que tem dificuldade de aprender. Mas será que o aluno tem dificuldade de aprender ou nós temos dificuldade de descobrir a forma do aluno aprender? Se a gente considera que os alunos têm diversas formas de aprender, talvez a dificuldade não esteja nele, mas sim no professor de descobrir essa forma dele aprender. Então a gente não vai recuperar o aluno, a gente vai criar novas situações de aprendizagem, considerando, sim, o percurso de aprendizagem do aluno, a especificidade daquele sujeito na sua hora de aprender. A recuperação, antigamente ela era terapêutica, era feita no final do trimestre, aqueles dias, uma semana inteira de recuperação. Os professores marcavam aquelas provas um dia seguido do outro. Hoje não, os professores, no momento que detectam que um aluno não construiu um conhecimento, ele já recupera. Ou através de atendimento individualizado, ou atendimento em pequenos grupos, trabalhando com pesquisa, ajudando com monitoria também em sala de aula, fazendo com que o aluno busque, através de um trabalho, essa recuperação. Recuperação do conhecimento, da aprendizagem. Um aluno não tem, ele não é 8, ele não é 0, ele não é 5. Ele sempre vai ter, ele sempre vai progredir, ele vai sempre ter um progresso. Né? Ele não é uma nota, o aluno não é uma nota, ele é um todo, é um conjunto todo. O esquema do ambiente da aprendizagem ficou muito melhor, porque antes o professor tinha que mudar de sala. E a gente ficava sempre ali sentado, não podia respirar, vamos dizer. A gente vê assim que ela tem muito mais interesse em participar das atividades propostas. Ela mesmo se empenha em se colocar à disposição da escola para fazer as atividades. Acho assim que foi muito boa, muito do lado bem positivo mesmo essa mudança de proposta. Esse fluxo com a comunidade deve existir sempre, tanto que nós estamos em permanente contato com os pais, fazendo avaliação dessa proposta. A gente faz reuniões, conversa também com os pais e sempre com os alunos, para saber o que está dando certo, o que não está, o que teria que melhorar. Nós somos os mediadores, nós lançamos as questões e nós queremos que o aluno aprenda a aprender, não é? Que ele aprenda a aprender. Avaliação é sinônimo de evolução. Eu respondo sobre a evolução do aluno de uma tarefa a outra, de um fazer ao outro, de um momento ao outro, né, de um momento de convivência ao outro. A avaliação é basicamente acompanhamento da evolução do aluno no processo de construção do conhecimento. A avaliação independe um pouco do sistema que a escola opera. Em qualquer sistema ela é necessária porque ela serve para você
formar um juízo de valor a respeito da ação que você empreendeu e possa então tomar decisões com base nesse juízo de valor. Não existe a dicotomia educação e avaliação, porque se avalia para educar. E as nossas concepções de educação, elas se traduzem nos nossos processos de avaliação. Enquanto a gente não entender que a avaliação não serve para julgar, a gente vai estar incorrendo nos mesmos erros, mesmo procurando fazer novos caminhos. Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo. É necessário, fundamentalmente, formação, melhor formação dos docentes, melhor qualificação dos docentes, formações transdisciplinar, menos estanques. Eu acho o professorado brasileiro um professorado muito legal. É um povo interessante, é um povo que tem vontade de acertar, é um povo que quer fazer melhor. Se ele não faz melhor, é porque ele não tem condições de fazer melhor. A vida é dura do professor e mesmo assim ele persevera.